Lucas 10, 38, eu quero reforçar que na próxima quarta-feira é a nossa assembleia. Sempre que eu posso, eu dou alguns avisos aqui, mas se você ainda não participa, além da assembleia, tem o nosso culto de oração, que é toda quarta-feira. Toda terça-feira nós estamos aqui também às 7 da manhã orando. Tenho certeza que vai ser um momento muito abençoador para a sua vida. Não fique de fora, pelo contrário, participe. Lucas 10, a partir do verso 38. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está ocupada ou preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Fique à vontade para se assentar. Interessante como a Bíblia, a palavra de Deus, sempre nos chama atenção a algo muito importante: a capacidade de aprendermos a fazer as escolhas certas, a priorizarmos aquilo que é essencial e fundamental para a nossa vida. É muito comum no percurso, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia, acabarmos por elencar realidades como prioritárias que não são. Por exemplo, você acorda já pela manhã desejando o quê? Um bom café. Falaram aqui, é verdade, né? Ainda essa semana eu conversava com o irmão Marçal, e ele falava: eu acordo todo dia querendo um café, mas eu vou primeiro tomo água, né? Às vezes a gente nem escova o dente, nem lava o rosto, né? Mas já está procurando café, porque já se tornou parte do nosso hábito, do nosso dia a dia. E acabamos por priorizar isso, o que prioritariamente não seria a maior prioridade. E é interessante porque nós olhamos para a figura de uma mulher na palavra de Deus, nesse texto que nós lemos de forma especial, que todos nós conhecemos, chamada Maria. Até música tem dessa passagem, muitas mensagens já tivemos a oportunidade de ouvir acerca disso. Mas olhamos para a figura dessa mulher e vemos a importância que ela dá à companhia de Jesus, a estar aos pés dele, podendo ouvir das suas palavras, podendo compartilhar de experiências com ele, podendo, de fato, gastar tempo, investir da sua vida, dos seus dias, para estar com Jesus, porque para ela aquilo era prioridade. O grande problema para muitos de nós é que, ao longo da nossa caminhada, por vezes, acabamos por tornar prioridade aquilo que não deveria ser. Às vezes, nos sentimos confortáveis e tornamos como essencial para nós estarmos, de alguma forma, desenvolvendo e praticando aquilo que a religiosidade que a gente aprende e desenvolve ao longo da nossa vida, aprendemos e buscamos praticar isso como essencial e nos esquecemos de Jesus. Por exemplo, quantas e quantas vezes possivelmente você já não se preocupou e não se empenhou em estar na casa de Deus sem ouvir a voz dele? Estar na casa de Deus sem estar de fato na companhia dele. E é interessante porque o texto mostra Marta estando com Jesus na sua casa sem desfrutar da companhia dele. Isso é muito comum para muita gente, porque a prioridade num dado momento foi invertida. Aquilo que essencialmente deveria ser fundamental e essencial foi colocado em segundo plano. E eu aprendo com essa mulher, e nós podemos, de certa forma, aprender também
a partir do exemplo dela, a importância, se desejamos de fato sermos usados por Deus, a importância de desfrutar a prioridade, que é o que? A companhia dele. Quando foi a última vez que você ouviu Jesus falar, que você experimentou do toque do Espírito Santo, que ele levou você se for necessário, chorar ou se alegrar grandemente por ouvir ele falar ao seu coração? Quando foi a última vez? Porque nós ligamos o piloto automático da vida religiosa e fazemos muito, desempenhamos muito, nos preocupamos em deixar cada coisa no seu devido lugar. Mas, amados, a verdade é que, por vezes, a vida nos surpreende e nos vemos em situações em que a coisa não está no lugar que a gente esperava. Agora, você já deve ter passado por uma situação semelhante. Uma visita bateu à porta da sua casa que você não esperava. Quem aqui já passou por isso? Mas era aquela visita que você ama, aquela pessoa especial. Não é aquele parente que vai te pedir dinheiro emprestado ou chega na hora do almoço, não. Tem gente assim aqui? Alguém já passou por isso? É aquela visita que você estava planejando, já esperando receber há muito tempo, e de repente, sem avisar, ela bate sua porta. Você fala, não, peraí, não vai entrar não, porque as coisas não estão no lugar. Porque eu não arrumei a casa. Na verdade, a gente tem que estar preparado, né? Porque a gente não sabe que dia que Jesus vai voltar, né? Ou que dia que a visita vai bater a porta. Antigamente, você chegava na casa das pessoas, sempre tinha uma broa. Sempre tinha um bolinho. O café sempre fresco. Não é assim? Por quê? Porque era muito comum receber visita. A gente vai perdendo essa qualidade e essa coisa tão especial que nós aprendemos lá atrás e que deixamos esse ensino tão valioso passar, que é a capacidade de sermos hospitaleiros, recebermos bem. E se a gente não recebe bem as pessoas que possivelmente a gente convive ao longo do dia, como que a gente vai receber o Espírito Santo? Já pararam para avaliar dessa forma? Então, a mulher que Deus usa, assim como o homem que Deus usa, entende a necessidade de estabelecer prioridades. Aprende a, de fato, ter a consciência daquilo que é essencial e que não pode escapar por entre os dedos. Aquilo que, de fato, é importantíssimo e nada vai substituir ou substituirá aquilo que Deus colocou para você como prioridade. A bênção da prioridade. É interessante porque Jesus, ele estabelece um diálogo com Marta e fala, ó, ela escolheu apenas uma coisa é necessária, e ela escolheu a coisa certa, e isso não lhe será tirado. Não lhe será tirada essa bênção. Sabe, quando nós estabelecemos a prioridade, você mulher, você homem, você filho de Deus, você que está aqui nessa manhã, entenda, quando a gente aprende a estabelecer o que é prioridade, o que é essencial, o que é fundamental, o que não pode escapar por entre os dedos, que a gente precisa valorizar, junto com essa escolha vem a bênção de Deus. Jesus está falando, ó, ela escolheu a coisa certa, e isso não lhe será tirado. Não será substituído por nenhuma religiosidade, não será substituído por nenhum bem, mas ela desfruta da minha companhia, de um relacionamento comigo, e ela, de fato, será abençoada por isso. Sabe, às vezes, amados, a bênção de Deus, a nossa casa não é abençoada, o nosso trabalho não é abençoado, as coisas não funcionam como nós esperamos e planejamos, não porque Deus não deseja tornar isso uma realidade, mas porque as prioridades foram invertidas. Mas porque Ele tem dado a nós um tempo para a gente avaliar e aprender a, de fato, elencar aquilo que deve ser o primeiro lugar na nossa vida, a estabelecer, de fato, o trono de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Saibam mulheres, saibam homens, saibam irmãos nessa manhã,
Deus tem nos chamado nesse tempo para a gente entender a importância de fato, estar na companhia dEle, fazer dEle a prioridade, ouvir a voz dEle, não apenas, vamos dizer assim, nos conformarmos com a vida religiosa, mas, acima de tudo, com um relacionamento com Cristo Jesus. Aprender a estabelecer prioridade. O que é prioridade na sua casa hoje? O que tem sido a prioridade no seu trabalho hoje? Quais, vamos dizer assim, as relações, né, ou quais as questões que você estabelece como fundamentais? A vontade de Deus para a sua vida, ter um relacionamento com o Senhor, tem ocupado a primeira posição, vamos dizer assim, no seu cronograma diário, no seu dia, no seu relacionamento com o Senhor, tem sido ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que é essencial. Sabe, tem muita gente que espera que a casa seja abençoada, que o lar seja abençoado. Muitas mulheres, muitos homens, às vezes oram por isso, mas não buscam isso, né? Não dá para orar pedindo a Deus saúde e não cuidar dela, dá? Seria bom que a gente parasse em frente ao espelho e falasse: Senhor, eu vou mentalizar aqui, eu vou orar e o Senhor vai fazer. Sabe, essa gordurinha que está aqui, em nome de Jesus, ela vai sair agora. Né? Sai diabetes, sai triglicerídeo, né? Essa coisa toda. Em nome de Jesus vai tudo regular. Não, amados. É escolha. Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Então, estabeleça prioridade. Mulher que Deus usa, ela sabe que a prioridade do seu lar é, de fato, trazer a presença do Senhor, fazer da companhia, do relacionamento com o Espírito Santo de Deus, o que é essencial, de fato, aquilo que moverá e mudará a sua casa e fará grandes coisas acontecerem no seu lar. Prioridades. Talvez seja esse o tempo que o Senhor tem dado para nós, para você, para mim, para cada um de nós, a oportunidade de a gente estabelecer essas prioridades, né? Às vezes a gente busca tanto a comida que perece, busca tanto estabelecer um equilíbrio financeiro como se isso, de fato, fosse o essencial. Sabe, Jesus manda os discípulos numa missão em Lucas 10 e fala com eles para carregarem consigo o quê? Bens, mantimentos, o quê? Uma bolsinha de dinheiro, mais o quê? Nada disso. Vai que eu vou estar com vocês, ponto. E às vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação demasiada, a nossa incredulidade afasta a presença e a companhia do Senhor, e a gente fica envolvido em tanta coisa, quando Deus pede apenas que a gente esteja na companhia dEle. Então, estabeleça prioridade. Mas existe uma outra passagem, se você puder abrir a sua Bíblia, em João capítulo 2. João capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim, João capítulo 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Estou lendo na NVT, tá, amados? Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele disser ou mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções.
O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, e disse ele: depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor até agora. O melhor vinho vem depois, né? Já deve ter ouvido alguém pregar com esse tema, né? A bênção de Deus sempre vem depois, né? Depois que a gente persevera, depois que a gente se mantém no caminho, né? Mas, enfim, aqui está outra figura feminina muito interessante, né? Que, a despeito da cultura do nosso tempo, da religiosidade, que tentam confundir, que tentam, vamos dizer assim, atribuir qualidades e poderes a essa figura, uma das coisas que a gente pode aprender com ela a partir da palavra é estabelecer a prioridade e se permitir ser usada pelo Senhor. Por quê? Porque não apenas ela é usada para gerar o Filho, o Messias, mas ela, nessa ocasião em especial, ela é usada pelo Senhor para abençoar a celebração. Uma das coisas que crente precisa aprender é que vida com Deus precisa ser marcada por alegria, né? Alguns séculos atrás foi desenvolvida a cultura do evangelho pietista, né? Lembrem-se, eu já citei aqui, pietista, tá? Por favor, não confunda as palavras. Que acha que crente tem que sofrer o tempo todo. Não, crente é alegre. Amém? Você deu um sorriso aí? Eu lembro da canção que eu aprendi na escola bíblica, né? Ainda pequenino, deu um sorriso só, sorriso certo só, sorriso alegre, cheio de fervor, né? Aí era um incentivo para as crianças, todo domingo cantava aquela canção. Aí a mãe sempre falava assim, ó, escova o dente que você vai sorrir lá na escolinha. E aí a gente tinha que cuidar bem Mas dê um sorriso, crente é alegre. Jesus celebra o primeiro milagre, o quê? Numa celebração, amados. E é interessante, porque Maria é usada pelo Senhor para abençoar aquele momento, a bênção de Deus ser ministrada naquela celebração. Jesus opera o milagre. E uma das coisas que nós podemos aprender com uma mulher que Deus usa, a figura de Maria aqui, é que, se de fato desejamos permitir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e através da nossa vida, a gente precisa, além de estabelecer a companhia dele como prioridade, entender que ele precisa ter autoridade. Quem tem autoridade na sua casa? Ah, na minha casa, minha mulher que manda. Cuidado com esse negócio. Quem manda é Cristo. Amém? Não arrumei problema para mim, não, né? É Cristo que deve ter autoridade, amados. Ah, mas ele me ofendeu, ela falou isso, aquilo. Não, peraí, ora, respira e depois age. Porque se ele tem autoridade, essa autoridade precisa ser exercida sobre nós. Se ele é prioridade, o poder, a autoridade dele precisam ser revelados em nós. O grande problema, amados, é que na relação familiar, por vezes, um ou outro quer tomar uma posição que deveria pertencer a Cristo. Quer ser o árbitro e direcionador de decisões, quando, na verdade, Jesus precisa ser glorificado e exaltado em cada uma dessas relações. É interessante que ela fala o quê? Aos empregados: façam tudo que ele mandar. É ele que tem autoridade. Eu só orei, eu só pedi, eu só apresentei a dificuldade. Sabe, amados, se nós cremos na autoridade do Senhor, a gente ora. E depois disso faz o quê? Confia. Porque a autoridade vem dele, capacidade vem dele, poder vem dele, tudo vem dele.
Quando a gente faz dessa forma, você mulher, você homem, você filho de Deus, quando a gente aprende a fazer dessa forma, amados, a gente de fato passa a ser usado pelo Senhor e tira um peso dos nossos ombros. O peso de fazer algo para que algo aconteça. Sabe aquela coisa, eu tenho que orar mais, eu tenho que me envolver mais, eu tenho que me dedicar mais, se eu desejo que Deus faça alguma coisa. Tudo que nós recebemos do Senhor é pela graça. E continuará assim, independente das minhas falhas e dos meus acertos. Agora, porque Ele tem dispensado graça, eu preciso obedecer. Obedecer ao quê? Sua autoridade. Na sua casa, na minha casa, no seu trabalho, nas suas relações de amizade, quem precisa de fato ser autoridade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso é tão importante a gente orar, a gente manter um relacionamento de proximidade e intimidade com Ele. Mas uma outra coisa muito importante que a gente aprende com ela, reconhecer a autoridade que, de fato, Jesus tinha sobre ela e os demais, mas também reconhecer o seu poder. Jesus, eu já falei isso em outras ocasiões, ele não tem parte do poder, ele tem todo o poder. Poder para quê? Para suprir, para abençoar, para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos, para tornar a alegria parte da sua vida, para tornar a celebração uma constante na sua casa, para fazer com que algo especial aconteça. Jesus tem poder. Às vezes a gente ora e pede ao Senhor, você mulher, você homem, às vezes a gente ora e pede ao Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor não estiver ocupado, parece que a gente condiciona e limita o poder do Senhor. Parece que temos uma dimensão aquém daquilo que de fato Ele pode fazer. Uma percepção limitada da autoridade e do poder dEle. Talvez a gente aprendesse a confiar muito mais se a gente tivesse uma noção bem próxima, real, só teremos na glória, porque aí o veremos face a face. Mas se a gente tivesse uma visão mais próxima, mais, vamos dizer assim, mais verdadeira possível do poder e da dimensão da sua autoridade. Ele tem todo o poder. Nada que a gente faça vai acrescentar aquilo que a palavra fala, um côvado da nossa estatura. O que a gente precisa aprender é confiar. Esperei com paciência. Em quem? No meu contra-cheque, no meu currículo, na minha esposa, no meu marido. Esperei no Senhor. É no Senhor que a gente espera. Tá? Enquanto a gente espera, a gente faz o quê? Trabalha. Né? Trabalha para fazer a vontade dele, tá? Não é trabalho para mudar as coisas, não. É para trabalhar para fazer a vontade dele. Mas entenda, Deus revela em Jesus seu poder. Jesus tem todo o poder para abençoar e usar a nossa vida. Você quer ser usada pelo Senhor? Reconheça o poder e a autoridade dele sobre a sua vida. Estabeleça as prioridades. Mas algo muito importante também. Algo muito importante. Tenha uma dimensão clara da capacidade de Jesus. Capacidade, habilidade. Né? Jesus era exímio em suas relações com as pessoas. Ele tinha capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Por quê? Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Mas ele nos diz também, em sua palavra, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos.
Sejam capazes de reproduzir aquilo que eu tenho feito. Desenvolvam a capacidade que vocês têm em Jesus recebido do céu. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, nesse dia especial, as filhas do Senhor que são usadas por Ele, sabem entender a capacidade que Jesus tem para desenvolver as suas capacidades também. Sabe, mulheres que desejam de fato ser usadas pelo Senhor, não são aquelas que têm maiores habilidades, são aquelas que reconhecem que tudo que é operado em suas vidas e através das suas vidas vem da autoridade e do poder do nome do Senhor. E reconhece que Ele tem, o Senhor, capacidade para levá-las a vencer as suas limitações. Quem tem limitações aqui? Que bom, né? Quem não levantou a mão, eu vou colar em você, porque você é o bichão, né? Brincadeira, tá, amados? A gente tem algumas habilidades, né, às vezes, e o problema é que a gente confia demais nelas, né? O grande desafio é confiar na graça, no poder, na autoridade do Senhor, e entender que aquilo que nos falta, Ele, através do Espírito Santo do Senhor, nos concederá. Por quê? A capacidade, a habilidade, o poder e a autoridade vêm dEle. Você deseja mais capacidade para lidar com a sua casa, com a sua família, para orar mais, interceder mais, lidar com os desafios. Quem tem desafios em casa? Todos nós temos. Às vezes o desafio hoje é continuar perseverando na relação. Às vezes o desafio hoje é interceder mais pelos filhos, é ter mais tempo devocional dentro da sua casa. Às vezes o desafio é ser mais paciente, a cuidar, para falar menos dentro de casa. Quem tem esse desafio? Eu levanto a mão. Às vezes eu falo demais. Né? Já repararam, né, que às vezes eu vou além do tempo, né? Então eu falo demais mesmo. Né? Mas o Espírito capacita, amados, a guardar os lábios, né? Um dos lemas do esporte nos embaixadores do rei. Guardar os lábios, né? Perder sem se zangar, trabalhar em equipe e ser honesto. Eu lembro. Amados, às vezes a gente precisa pedir ao Senhor capacidade. Enquanto confiamos demais na nossa habilidade, falhamos. Mas quando depositamos as nossas limitações nas mãos do Senhor, a gente aprende isso nessa passagem. Fazei tudo como Ele mandar. É Ele que deve exercer a autoridade, é Ele que deve dar a direção, é Ele que tem capacidade para fazer o milagre, não há outro. É Ele que transforma a água em vinho. É Ele que faz as coisas acontecerem. O Senhor. Então, confie na capacidade, na autoridade, no poder que Ele exerce sobre sua vida. E, por fim, tem uma dimensão clara do coração de Cristo, que é cheio de compaixão. Sabe, eu louvo a Deus porque Jesus é cheio de graça, de amor, de compaixão para dispensar a nós. Se não fosse a graça, a compaixão que Cristo tem por nós, onde estaríamos? Se estamos aqui é por conta da sua graça. Se daqui a alguns instantes, nos levantaremos e iremos para a nossa casa, é por conta da sua graça, é o seu amor, é a sua compaixão por nós, é o desejo de desfrutar de um relacionamento de intimidade conosco, é trazer alegria ao nosso coração, a maior motivação do coração de Deus, nos libertar, nos transformar, fazer uma grande e poderosa obra em nós e através de nós. É esse o desejo de Cristo Jesus, porque o seu coração é cheio de compaixão. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que a gente deseja ser usado pelo Senhor, mas nos falta, por vezes, essa compaixão. Nos falta, por vezes, esse mesmo amor pelo perdido,
por aquele que está distante. Às vezes nos falta esse amor na nossa casa. Muitos querem ser usados pelo Senhor, mas lhes falta compaixão dentro de casa. Né? Disponibilidade para perdoar. Eu lembro de uma história que um pregador, o Cláudio Duarte, sempre contava de uma mulher que o procurou. Você já deve ter ouvido essa história, né? Uma mulher que o procurou porque queria separar do marido, porque ele tinha negado a ela um abacate. Aí ele foi, já ouviram essa história? Quem já ouviu, né? Só eu? Tinha negado a ela um abacate. Esse homem é ruim de coração, ele me negou um abacate e tal, aquela coisa toda. Aí ele foi ouvir a história, né? O homem tinha negado a ela um abacate às 2h, quando ela estava grávida, às 2h. Você sabe onde encontrar um abacate às 2h? Eu não sei. Eu não sei. E ele falou, não tem como. A mulher estava lembrando disso, que ele era ruim de coração, porque negou um abacate 10 anos depois. Né? Sabe, gente que não tem compaixão, que não tem graça, que é incapaz de perdoar, que é incapaz de liberar a mesma compaixão que foi liberada e administrada a ele, pelo Senhor, que é incapaz de liberar essa mesma compaixão para o outro, essa mesma graça. Jesus, amados, ele queria trazer alegria àquele ambiente. E Maria sabia do coração cheio de compaixão de Jesus. E por isso ela é usada pelo Senhor naquele momento. Agora, se você e eu queremos, de fato, sermos usados pelo Senhor da mesma forma que ela foi, precisamos aprender com compaixão também. Olhar para o outro, ver a necessidade, ver o que poderá, de alguma forma, roubar a alegria e o motivo de celebração onde a gente está. Sabe, a nossa maior insensibilidade é estarmos bem próximos daqueles que necessitam e sermos incapazes de perceber isso. A nossa maior expressão de frieza e indiferença é ver o aflito e sermos incapazes de nos sentirmos também aflitos pela aflição do outro. Agora, se queremos e desejamos de fato sermos usados pelo Senhor, a alegria do outro nos alegrará, assim como a tristeza do outro também nos trará tristeza. Não é isso que Jesus ensinou para nós? Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Seja capaz de se colocar na dor do outro. Se desejamos ser usados pelo Senhor, precisamos aprender a nos colocar à disposição dEle e, de fato, sermos capazes de sentir compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Deus quer usar mulheres, Deus quer usar homens, Deus quer usar cada um de nós. Né? Enquanto as mulheres estavam aqui na frente, né, eu olhava e vi um grupo maior de mulheres aqui, né? Os homens, vocês têm que ajudar nisso, né? Vocês têm que ajudar nisso. Mas eu olhava e via aquele grupo de mulheres, olhava e via o grupo de homens se assentados, e eu percebia, Senhor, quanta gente que o Senhor deseja usar para a Tua glória, para o Teu louvor. E em nome de Jesus seremos usados pelo Espírito Santo de Deus nesse tempo. Amém? Porque Deus deseja isso. Pegar cada um aqui e fazer, através da vida de cada um, uma grande obra para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Coloque a sua vida diante do Senhor. Em que áreas você tem clamado ao Espírito Santo que o use? Ou em que áreas o Espírito Santo tem incomodado você e revelado a você que Ele deseja lhe usar?
Às vezes, mulher, o que ele quer é que você ore mais pela sua casa. Separe um tempo para desenvolver qualidade na sua relação com Deus e na relação da sua casa. Às vezes algumas coisas precisam de um toque feminino, né? Às vezes Deus deseja usar você, homem, através do seu trabalho, através e por meio da sua disposição e dedicação em preservar a saúde espiritual da sua casa. Enfim, Deus deseja nos usar nesse tempo. Permita-se ser tocado pelo Espírito, para que Ele abençoe muitos através da sua vida. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver, vai poder perceber que todos aqueles que foram usados pelo Senhor, foram de fato ferramentas nas mãos do Senhor, não porque eram especiais, não porque possuíam habilidades acima da média, mas porque escolheram isso. Porque disseram ao Senhor: o poder, a autoridade, a majestade, a glória, a honra, o louvor pertencem a Ti. O Senhor, de fato, precisa ser exaltado. Então, somente eu quero fazer o que Te agrada. Quero me assentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz, receber o Teu toque. Às vezes eu faço e desempenho tantas funções, mas eu não sou nada disso. Eu sou um pobre e carente pecador em Teus pés, que clama: Senhor, usa-me. Senhor, fala, ministra ao meu coração, me traz para perto, porque eu preciso de Ti. Pai, em nome de Jesus, é muito bom poder estar na Tua casa, junto aos Teus filhos nesse dia, para dizer: Senhor, tem compaixão, usa cada um de nós, mas, ó Deus, acima de tudo, fala, ministra aos nossos corações, nos chama para mais e mais perto de Ti. Como precisamos do Senhor, como precisamos em nossa casa, no trabalho, nos afazeres, nos estudos, como carecemos de Ti, ó Deus. O mundo nos pressiona e nos empurra para longe de Ti, mas, ó Deus, nós queremos estar apegados à Tua presença, intimamente ligados a Ti. Portanto, ó Deus, nos chama mais uma vez para perto de Ti. Abençoe a vida, a família de cada um aqui nessa manhã. Abençoe a vida de cada mulher, ó Deus. Aqui estão filhas do Senhor, servas, ó Pai, que buscam e têm buscado mais da Tua direção, ó Deus, em nome de Jesus. Que a unção do alto repouse sobre suas vidas, seja derramada sobre suas casas. Ó Pai, derramada essa unção, venha essa unção trazendo refrigério, força, unção sendo derramada para tratar feridas, curar e abençoar, ó Deus, para que as suas filhas sejam imensamente usadas pelo Senhor. Abençoe a vida de cada homem aqui nessa manhã, cada filho do Senhor, ó Deus, que eles cada dia mais do alto recebam a direção, para que venham preservar, guardar os seus lares, abençoando cada dia mais as suas casas, ó Deus, e que não nos falte a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Guarda as nossas casas e se conosco nessa manhã.
É aquilo que nós pedimos e rogamos a Ti. Em nome de Jesus.